Sejam muito bem-vindos ao InsightCast, o podcast da Aico. Aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial e, de fato, o poder transformador da tecnologia nos negócios. E hoje o nosso episódio está especial. A gente está com dois convidados de peso aqui. Queria primeiro agradecer vocês, Alexandre Magno, CEO da Wine, e Jean Quilage, CTIO do Grupo Águia Branca. Então, acho que vai ser um dos nossos episódios mais pesados aqui, hein? Então, baita responsabilidade estar com vocês. Primeiro, agradecer demais a disponibilidade de estar aqui batendo um papo com a gente. Nosso tema hoje é um tema que fala muito sobre como a tecnologia tem, de fato, alavancado os negócios, né? E principalmente gerado melhores experiências para os clientes da gente. Então, eu queria começar só pedindo para vocês se apresentarem, falando um pouquinho de vocês e do negócio de vocês, e a gente já começa aqui. Tá bom. Bom, obrigado pelo convite, Guilherme e todo o time da Aico. Você é generoso em falar que vai ser um dos melhores episódios. Espero que a gente esteja à altura aqui. Ah, com certeza. O João com certeza tá. Espero estar no mesmo nível aqui para contribuir, para fazer um episódio interessante, com conteúdo, mas ao mesmo tempo divertido. Cara, eu sou o CEO da Wine. Eu estou na Wine desde 2018. Entrei lá com outro papel, numa área de projetos, negócios e tal. E assumi como CEO no ano passado. A Wine é uma empresa que foi fundada aqui no Espírito Santo. A gente é orgulhosamente capixaba, apesar de eu morar em São Paulo. Nem sou paulista também, sou de Brasília, mas eu venho bastante ao Espírito Santo, gosto muito do estado aqui. E acho muito legal a gente ter uma empresa de fora do eixo Rio-São Paulo que faz sucesso nacional, como é o caso da nossa empresa, como é o caso da Águia Branca. Acho que o Brasil precisa disso, dessa descentralização. Muito em linha aí com a tese da Apex, né, que é o fundo de investimento daqui, que fala sobre descentralizar os investimentos. Acho muito legal que a Wine é uma empresa que veio de fora e que faz sucesso nacional. A gente é uma empresa fundada em 2008. A gente foi fundado como e-commerce de vinhos. O sonho na época era como é que a gente democratiza o consumo de vinho no Brasil. E a forma de fazer isso na época era através de um e-commerce. Com o tempo, a gente lançou o clube de assinatura, que foi o que deu realmente o motor de crescimento para a companhia. A companhia hoje tem mais de 350 mil assinantes de vinho. É o maior clube de assinatura de vinho do Brasil, do mundo, né? Do mundo, né? Tem, exatamente. Que a gente tem notícia, né? A gente sabe que na China tem umas coisas lá, mas a gente não conhece muito bem. O Jean, que é especialista em China aqui, vai poder falar para a gente o que tem por lá. E a gente, desde 2021, principalmente, a gente tem apostado muito no caminho de distribuição, porque o mercado de vinho é um mercado muito tradicional. Então, mais de 80% das compras de vinho hoje ainda acontecem em supermercados, em empórios, na vendinha perto da sua casa, em restaurante, por aí vai. Então, para ser um player relevante, não dá para ficar só no digital, a gente tem que estar nesse mundo offline também. Então, em 2021, a gente comprou uma empresa que chama Cantu, que é uma empresa especializada em distribuição. E hoje a gente é uma empresa que a gente fala 50% B2C, atendendo o consumidor final de forma direta, através do clube de assinatura, através do e-commerce, através de lojas físicas próprias, e 50% B2B, que é através dos nossos parceiros, principalmente supermercados. E aí a gente tem desde atacadão até as redes de supermercados regionais. Então, aqui no estado, Carone, por exemplo, é cliente nosso. Então, a nossa estratégia é muito de acessibilidade, garantir que o vinho está em todo lugar. Então, para isso, a gente tem que trabalhar com todo tipo de canal. E aí, aos poucos aqui, a gente vai falar um pouco de tecnologia, como Boa. É que a gente tem trabalhado isso. Boa. E você, Jank, conta pra gente um pouquinho da história. Bom, são 3 histórias de 18 anos. Boa. A minha é bem fácil de resumir, assim, até os 18 anos praticamente estudando e trabalhando. E dos 18 aos 35 para 36 anos tive meus negócios, tinha 3 empresas. Empreendedor. Fábrica de doces, uma empresa de consultoria e uma empresa de desenvolvimento de software e elementos de planejamento e controle da produção. Então, fast forward para 2005, eu vendi as operações, ia me casar em 2006 e fui tirar um tempo sabático que durou exatamente 2 semanas, quando recebi o convite para ajudar na Águia Branca e resolver os problemas. Planejamento sabático era quanto tempo? Era 1 ano. Era 1 ano, durou 2 semanas. Ótimo. Eu fui ajudar a resolver um problema lá na Águia Branca. São 20 anos já de Grupo Águia Branca. Já era fã do grupo já há bastante tempo, pelos valores, a forma de atuação, a família, que é sensacional. Meu irmão trabalhou no grupo como executivo por 16 anos, né, como estatutário, reportando direto para acionista. Então, a gente já conhecia bastante da dinâmica do grupo. E aí a sinergia foi natural ali, né? Hoje eu estou na holding, nós somos 4 divisões no grupo,
são 3 divisões de negócio e uma holding, tá? Na holding fica basicamente as pastas de suporte estratégico ao grupo e aos acionistas, né? E você tem 3 executivos que apoiam nessas pastas, um executivo eminentemente financeiro, a gente faz funding na holding, né? Então, esse executivo cuida majoritariamente disso. A gente tem um outro executivo que cuida de M&A, a parte jurídica, tá? E um executivo que cuida de tecnologia, inovação, né? RH, algumas outras pastas. Sou eu que cuido dessas pastas. Então, bastante tempo lá já no grupo. As 3 divisões de negócios são divisão passageiros, que deu origem ao grupo, transporte de pessoas do ponto A ao ponto B, regulamentado pelo governo. Legal. Tá? Majoritariamente transporte interestadual, mas faz encomendas também, tem alguns outros negócios. E mais recentemente agora negócios que nasceram da framework digital. O eSafety, tem bastante coisa legal acontecendo ali, já que não é mais só transporte de passageiros. Recentemente essa divisão de negócios adquiriu uma empresa bem significativa no mercado de turismo chamada Gastur. Então essa é a divisão passageiros. A divisão logística que faz praticamente tudo terrestre de logística dedicada. Então, logística dedicada desde transporte automotivo até operações internas de logística, enfim. Tá? É uma operação bem grande. Bem grande. E a outra divisão de negócio é a divisão de concessionárias, que a gente chama de divisão comércio. Tá? Então, são quase 150 concessionárias de marcas onde a gente tem parcerias bem sedimentadas, estabelecidas. Toyota, Mercedes, Jeep Ram, né? Um braço ali da Stellantis, e mais recentemente agora a BYD. BYD. E uma curiosidade legal é que foi o grupo que trouxe a BYD para o Brasil, né? A gente pode dizer isso, né? Acho que assim, a gente ouviu isso deles, né? Que a gente era o primeiro grande grupo que realmente estava interessado em fazer negócio lá. Legal. Né? E o Rigel, que é o executivo nosso dessa pasta, ele e o Marcelo Tinti, que é o CEO, eles conseguiram avançar bem com essas negociações com a BYD. Hoje são quase 30 concessionárias. Caramba. Tem ganhado uma força grande, né, dentro da marca, né? Sem precedentes. 35 anos para a gente ter 30 concessionárias Toyota e 2 anos para ter 30 concessionárias BYD. Caramba. Só para dar uma perspectiva. Assim. Caramba, surreal, O chinês né? é um pouco diferente. Surreal. É outra velocidade, né? Esse aí que é o Grupo Águia Branca. Legal. Obrigado pela introdução. Bom, então a gente vai puxar um tema aí focado para varejo. Então a gente tem ali a dinâmica do varejo dentro da pasta, né? Dentro das pastas e disciplinas do Grupo Águia Branca. Queria falar um pouquinho sobre o consumo, né? Acho que mudou muito. A Wine foi muito pioneira e acho que talvez foi o primeiro e-commerce do mundo, né? Acho que de vinhos, acho que foi o primeiro ali, a primeira dinâmica de assinatura, na verdade. Primeira assinatura de vinhos no mundo, acho que foi a Wine, né? Teve uma época no Brasil que houve um boom de assinaturas. A gente tinha assinatura de vários tipos de produto. Eu lembro que tinha uma empresa de produtos de beleza que fazia assinatura. E aí começaram a aparecer várias coisas assim. Acho que as empresas se encantam muito pelo modelo de recorrência. Que, claro, é o que todo mundo busca, né? Porque a lógica do LTV/CAC, que economicamente para a companhia faz muito mais sentido do que você estar brigando todo mês ou todo dia por aquela próxima venda do cliente. Então, é um pouco do que nos diferenciou. Então, acho que a pandemia acelerou muito isso também, né? Negócios que sobreviviam de recorrência, acho que deslancharam muito mais do que aqueles que matavam um leão por dia, né? Sim, exatamente. E essa lógica, acho que as empresas também têm buscado uma lógica de assinatura ou de LTV/CAC, porque o que a gente está vendo é que o custo da mídia digital está aumentando. Então, se você é uma empresa que depende basicamente de mídia para poder trazer o seu consumidor, para poder comprar, essa conta está ficando pouco rentável, porque a verdade é que tem mais competidor. Como tem mais competidor, você tem mais pressão sobre preço, então margens tendem a ser espremidas e o custo da mídia digital aumentando, né? Então, eu costumo falar que em 2015, quando a gente comprava um banner no site do UOL, o banner custava, sei lá, 25 mil reais, um banner na home do UOL o dia inteiro lá passando a sua marca, e ele te retornava 100 mil reais em vendas. Hoje um banner custa 100 mil reais e ele não te retorna mais os mesmos 100 mil reais em vendas. Caramba. Então, criou-se uma lógica muito diferente da relação de o quanto você investe de mídia e o quanto você tem de retorno de vendas, né? Então, eu acho que o modelo de assinatura para a Wine, acho que é um modelo que perdurou muito porque a gente tem uma proposta de valor que resolve de verdade a dor do assinante. Acho que várias outras empresas caíram pelo caminho porque tinha uma proposta de valor fraca.
acho que a nossa proposta de valor é muito, muito forte, porque a maior dificuldade de um país emergente no consumo de vinho, como é o caso do Brasil, é a dificuldade de escolha. De escolha. Então, você já deve ter ido no supermercado e visto lá que tem uma gôndola com, sei lá, 300 rótulos de produtos que custam entre 25 e 2.500 reais, e você vê lá os consumidores olhando sem ter uma menor ideia do que escolhe. Porque é isso, é muito difícil escolher, verdade, né? Então, para países que não têm uma cultura do vinho, a gente fala cultura do vinho assim, na Itália as pessoas, né, as crianças crescem vendo os pais tomarem vinho, todas as refeições, então aos poucos aquilo vai fazendo parte do dia a dia dela. Não é a realidade do Brasil. Então, essa dificuldade de escolha é muito grande. E aí, para resolver isso, como a gente tem os especialistas que selecionam os produtos, todo mês recebe produto exclusivo, selecionado pelo especialista, resolve essa dor de escolha. Fato. E aí, a pessoa começa a se tornar um consumidor de verdade, porque para aprender a beber vinho, tem uma questão que a gente fala que é litragem. Quanto mais você bebe, mais você aprende. Então, aos poucos, você vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta. Então, acho que esse é o diferencial da assinatura da Wine. Eu acho que é por isso que perdurou tanto. E tem uma outra coisa que a gente fala, que a gente criou um ecossistema também. Você não tem só assinatura. Então, o cara que é assinante recebe 2 garrafas por mês, ou 4, mas a maior parte recebe 2 garrafas por mês. E aos poucos, quando ele vai se tornando um consumidor mesmo, ele vê que 2 garrafas de vinho é pouco, que ele consome mais. Então, a gente tem o e-commerce para poder participar de uma jornada de abastecimento desse cliente. Então, quando ele consome as 2, ele precisa comprar mais. Então, eu quero que ele compre comigo para a gente fidelizar o bolso desse cliente. Então, eu dou desconto para ele comprar comigo, dou cashback, uma série de coisas. E a gente tem as lojas para o cara que precisa de compra imediata. Porque como a gente tem um centro de distribuição aqui no Espírito Santo, a gente não consegue entregar no mesmo dia na maior parte das capitais. Então, a gente criou um projeto de loja para descentralizar o estoque. Então, hoje, nas nossas 13 lojas, que a gente está presente em 11 cidades, o cliente, quando ele pedir pelo aplicativo, ele pode receber pela loja e receber em 30 minutos. Então, com isso, a gente resolve essa coisa de a compra não planejada. E a verdade é que a maior parte das pessoas não tem adega em casa, não tem um estoque de vinhos em casa. Então, o consumo é muito mais imediato do que a gente imagina. O cara é muito compra... ocasião, né? É muito ocasião, exatamente. Então, é aquele dia no sábado que o cara vai fazer um jantar em casa e fala, pô, não tenho vinho em casa, preciso comprar. Antes o cara tinha que ir no supermercado. Agora ele pode contar com o nosso aplicativo e receber através da loja. Então, esse ecossistema que a gente criou, que é assinatura, mais e-commerce, mais lojas físicas, eu acho que é o que cria uma fidelidade maior sobre a perspectiva do nosso assinante. Bacana. Vou aproveitar esse gancho para falar sobre assinatura, e aí acho que é um movimento que a gente tem visto no varejo de veículo agora também, né? No passado todo mundo comprava carro e passou-se muito a procurar por assinatura de veículo também. Acho que tem ganhado muita força. E eu acho que isso tem, para uma indústria que majoritariamente pensava muito no eu compro o carro, boto no estoque, vendo, faturo e vamos seguir. Agora eu compro o carro, imobilizo ele e alugo. Então, isso foi uma mudança e o Grupo Águia Branca foi muito pioneiro nisso também, né? Como é que tem sido isso na prática para vocês ali, Jank, desse modelo de assinatura frente a um mercado que, na maioria das vezes, era venda, né, direta? Sim. A gente começou em 2016 para 2017 com uma plataforma de mobilidade. Esse negócio... O propósito do grupo é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Então, a gente avaliou barreira geográfica, a gente avaliou o que a gente tem de DNA muito forte. Então, DNA de muito respeito que a família tem, respeito pelas pessoas, instituições, enfim. E como é que você faz um negócio desse tamanho, que nasceu em 1946, começar agora a ter dinâmica diferente? É um desafio, né? Então, o Décio, nosso vice-presidente de inovação e finanças, ele fez esse convite para a gente em 2014. A gente precisa falar de inovação e de novas formas de fazer negócio. Ele começou a desafiar todo mundo e a turma é bem sinérgica lá dentro. Os outros vice-presidentes também, os membros do conselho começaram a... Não, vamos dar voz a esse coro. E a gente começou a se desafiar. Legal. Então a gente fez uma viagem que é emblemática em 2017 com um dos vice-presidentes, o Calmer, e lá em São Francisco, levou para mostrar algumas coisas que estavam acontecendo lá. Minha primeira vez em São Francisco tinha sido em 1994, então tinha um tempo, né? Um tempo já que a gente estava vendo a coisa evoluindo ali. E lá a gente viu desmobilização de ponte com QR Code de empresa já trabalhando com mobilidade em termos de plataforma.
E ali a gente teve várias experiências que esse negócio podia ser um business de verdade. E ali a gente começou o primeiro experimento de mobilidade do grupo, foi o V1. V1. Então, o V1 foi a primeira tentativa que a gente fez. A gente desenhou um negócio que era uma engenharia financeira, B2B com aproveitamento B2C. Então, era um negócio totalmente diferente. Então, eu queria agora desmobilizar os contratos de pool de veículos que eu tinha, transformar isso em veículos não dedicados exclusivamente e aproveitar o ócio desse negócio. Ou seja, desfazer um negócio meu que já existia. Porque a gente mapeou que esse negócio era um movimento que aconteceria. E aí deu muito certo, deu muito errado, né? Resumindo, deu muito certo, deu muito errado, e essa coisa veio pivotando. O V1 está no mercado já há bastante tempo, já são 8 anos já que a gente tem de V1, se a gente começar desde o protótipo ali. E no meio do caminho do V1, a gente entendeu que a assinatura era um negócio viável. E aí a divisão comércio, que comercializa... Então o V1 veio antes da assinatura da GoDrive. Veio antes, Veio antes. O GoDrive veio 2 anos depois. Ó, tem sinergia aqui com montadora, a gente tem um negócio aqui que de repente funciona. Hoje já são por volta de 4 mil veículos assinados no GoDrive. Caramba. Então é bastante coisa. Bastante coisa. E é um negócio que nasceu de uma plataforma de mobilidade. E hoje é uma plataforma de mobilidade, mas o GoDrive é um business totalmente apartado do que a gente fala de vender veículos. Mas está dentro da divisão comércio. E bem consolidado, né? Bem consolidado. E na prática é outra dinâmica, né? Então a gente está falando ali, eu vendi o carro, eu tenho a concessionária que faz a manutenção para o cliente, e hoje é diferente, né? Eu entrego o carro alugado, eu me preocupo com manutenção, eu me preocupo com IPVA, com seguro, com tudo, e o cliente na prática só faz a troca ali. Eu sou um cliente, para mim, agora eu estou passando pela experiência de acabou um contrato, eu estou trocando um carro pelo outro. E, cara, assim... É surreal as possibilidades que a gente tem, o tanto que gera um conforto pra gente ali de poder estar. Mas imagino que pegar um grupo tradicional como é o Grupo Águia Branca, de mudar um pouco essa cabeça ali, deve ter sido um desafio, né? Na verdade, para mim não foi, porque a família já é... Eles já têm esse ímpeto de inovação. Ah, legal. Eles têm. Então, assim, na prática, a gente não tem que segurar nem que empurrar. A gente só eu digo que o meu trabalho é muito simples, porque é só não atrapalhar que vai acontecer. Legal. Eles são uma família de inovadores. Foi o primeiro grupo do Brasil, que a gente tem notícia nesse lado de cá do continente, que começou a imprimir bilhete dentro do ônibus. Caramba. Um negócio inovador, isso aconteceu há muitas décadas atrás. Então, downsizing, a gente fez um dos primeiros e mais bem-sucedidos downsizing, e quem puxou esse movimento de downsizing foi um dos VPs. Da família. Então você fala assim, mas qual a formação de TI que ele tem? Nenhuma. Mas esse espírito de inovação já está no grupo. Então, eu acredito que hoje, pelo tamanho, pelo porte, é mais um desafio nossos executivos de conseguir acompanhar e entregar o que eles têm de visão do que o contrário. Então, talvez é um movimento de... É um problema bom, né? Um problema bom. Agora, você vê que sempre tem muita sinergia com o que a gente vê na Wine, porque quando você descreve, eu fico pensando, é só remover fricção. Exatamente. Você remove fricção, né? Dilema de escolha. Agora você não precisa escolher mais, que eu tenho uma pessoa que escolhe para você. Então, o GoDrive é a mesma coisa. Trocar um carro é uma dor. Aí que você vai perder dinheiro na troca, aí você levar o carro para fazer uma revisão é uma dor, que você tem que lembrar. Aí você fica sem o carro, eu resolvo isso para você. Aí você vai resolvendo fricção, e aí você começa a ter o cliente em perspectiva. É a mesma coisa que vinho e carro, né? Você tira a fricção, Tira a fricção. Então, acho que é aí que está o... Simplifica a vida do cara na ponta. E tem uma experiência diferente, né? Isso que resolve a vida do cliente. Eu por acaso, tenho também um carro da GoDrive. Eu tinha muita dúvida entre comprar um elétrico e não comprar um elétrico. Eu falei, cara, acho que a forma é testar. E aí, aluguei um carro da GoDrive que é um BYD. Então, tem essa coisa também da dificuldade de escolha, né? De você saber qual carro você vai comprar. Porque, você vai mobilizar lá 150, 200, 300 mil reais num carro. Exato. Você pode primeiro testar, pode saber. Então, acho que E foi legal isso, porque assim, é exatamente o movimento que a gente fez agora. Fica com a minha esposa. Então, assim, ela tem uma Compass, ela é apaixonada na Compass. Aí eu falei, cara, eu vou trocar seu carro. Cheguei lá, vamos ver um Song.
Aí, não sei, eu andando no Song, falei, eu quero. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato de 1 ano, você fica com o carro, se você não gostar, a gente troca de novo. Mas eu tenho certeza que vai renovar por outro Song. Olha Então só é que experimentação. BioID com GoDrive, eu também tenho 100% de aproveitamento aqui em 2 linhas completamente Exato, distintas de inovação. Olha só Exato. que bacana. E é de fato a experimentação, né? Principalmente porque assim, o brasileiro, historicamente, tem a dificuldade talvez de mudar, é uma marca que está se consolidando, a gente sabe da tecnologia e tal, mas ainda tem aqueles mais céticos ali, né? O cara quer ir para um Honda, um Toyota, cara, isso aqui para eu comprar, eu vou imobilizar isso aqui, é uma coisa. Não, vou alugar, vou testar, e provavelmente deve ter muito histórico, eu não sei se vocês medem isso. Por exemplo, o cara que foi um cliente de assinatura e depois comprou o carro. Sim. Que deve ser um negócio interessante, que o cara entra e ele apaixona com o carro. Impressionante. Imagino. Aproveitando o gancho do cliente, eu acho que tecnologia tem sido um baita potencializador, né? E a IA, enfim, agora é o papo e a gente tem muito se fala sobre IA, mas acho que é importante entender um pouco do comportamento do consumidor dentro do varejo. Então, hoje o consumidor ele quer comprar pelo celular, e antes a gente tinha muita dinâmica. Eu tenho um aplicativo, hoje a gente já vê que o cara tem um pouco mais de restrição de ter que instalar um novo aplicativo, porque tem um monte. Então ele quer ter facilidade para comprar, ele quer ter facilidade de pagar, ele quer ter agilidade para receber e tudo ao mesmo tempo ter o menor preço. Então acho que o perfil do consumidor mudou muito, o imediatismo, né? Acho que não só do consumidor, mas dessa nova geração, o imediatismo ele ficou muito evidente. Eu dou um exemplo, esses dias caiu a internet lá em casa, não é Aico, a internet não é Aico, e meus filhos, cara, querendo assistir Netflix. E não tinha internet. E aí eu tinha lá um ponto da Sky e eu botei o desenho que tinha disponível. Papai, eu não quero ver esse. Eu falei, não, mas deixa eu te explicar. A vida adulta é assim, ó. Na minha época eu não conseguia escolher aquilo que eu queria. Eu tenho que ver o que tá passando. Então, mudou muito essa dinâmica, né? O perfil hoje é cada vez mais ansioso, cada vez mais imediatista. E eu acho que o perfil do consumidor também está muito nessa dinâmica. E aí, pegando um pouco da Wine aqui, que sempre foi uma empresa inovadora, disruptiva, e que a tecnologia sempre teve a muito favor ali, como é que tem sido isso na prática para vocês, Magno, de como a tecnologia tem, de fato, impulsionado essa experiência, essa hiperpersonalização, que eu acho que no caso do vinho tem muito isso, você começa a aprender o gosto do cliente para você sugerir. Tem sido, de fato, um trampolim, tem sido um acelerador, a tecnologia, a IA, enfim, para esse diferencial competitivo de eu conseguir hiperpersonalizar a experiência e alavancar a venda e fazer, de fato, mexer o ponteiro usando tecnologia? Não, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo que é um diferencial para a gente, é um diferencial também para os grandes players que têm uma capacidade de investimento e desenvolvimento muito maior que a gente, né? Então, essa questão, por exemplo, da logística, das pessoas quererem receber tudo rápido, a gente entende que Mercado Livre, Rappi, iFood educaram mal o mercado sobre isso, porque desde o início da pandemia, esses caras começam a entregar no mesmo dia ou no dia seguinte 80% dos produtos. Então, isso tornou o consumidor muito mais exigente e que não necessariamente ele tem aquela necessidade de entregar tão rápido. Então, criou um novo padrão dentro do mercado de entrega que faz com que todas as empresas do setor tenham que se desenvolver e tentar ir no mesmo caminho, né? Então, no caso da Wine, o que a gente está tentando fazer para seguir esse compasso de entrega rápida e tal é realmente descentralizar através das lojas. Isso a gente só consegue através da tecnologia, porque hoje, quando o cliente vai comprar num aplicativo, para ele é transparente se ele está comprando de um CD que está aqui do Espírito Santo ou se ele está comprando de uma loja que está perto da casa dele. O que importa é a experiência de entrega rápida e que a gente tem um produto marcado lá que tem entrega rápida que recebe em até 30 minutos. Então, isso a gente só viabilizou com a tecnologia que, através do aplicativo, a gente consegue direcionar qual que é o ponto mais perto da casa dele para poder direcionar a logística, o pedido e por onde vai. E do tema de experiência, de hiperpersonalização, muito mais ainda. Então, esses players como a Amazon, o Mercado Livre, esses caras estão muito à frente na capacidade de personalização e trazer exatamente qual tipo de produto que o cara quer, outros produtos que ele pesquisou e que tem a ver. Isso é algo que a gente está desenvolvendo na Wine para o produto de vinho. É super importante que a gente tem 800 rótulos de vinho e, cara, tem gente que gosta de um tipo, tem gente que gosta do outro. Então, é muito específico mesmo. Então, a gente começou com esse trabalho de personalização. A gente já tentou outros players de mercado
para poder trabalhar com a gente, mas o que a gente viu é que existe a necessidade de desenvolver um algoritmo específico. Então, os players de mercado de prateleira meio que não funcionaram e a gente decidiu desenvolver a nossa própria inteligência artificial para poder fazer recomendação para os clientes. A gente ainda está num estágio um pouco inicial, então hoje quando você entra no nosso aplicativo tem uma área lá que fala os produtos recomendados para você, ali a gente ordena do que você tem mais probabilidade de compra por menos probabilidade de compra, mas a gente ainda tem que trazer isso para uma interface maior, então todo o nosso app tem que ser personalizado desse tipo, então o banner que eu vou ver é diferente do banner que o Guilherme vai ver, que é diferente do banner que o Jean vai ver. Então a gente ainda está evoluindo nesse sentido, a gente tem visto que IA não é uma coisa tão fácil quanto parece, assim, que você começa a trabalhar e dá resultados rápidos. A gente estruturou o nosso comitê de IA na Wine lá por volta de abril desse ano. Quando foi mais ou menos junho e julho, eu me senti meio frustrado, porque vi que os resultados ainda eram muito incipientes. E aí, cara, eu fui conversar com outras empresas do mercado e a felicidade ou a infelicidade é que todo mundo está passando pela mesma dificuldade. Então, você tenta muita coisa ainda até você começar a descobrir qual é o caminho e começar a tracionar. Então, agora a gente está vendo que os nossos modelos de recomendação têm um uplift contra o modelo de manual, vamos dizer assim, né? Que a nossa equipe meio que sabe quais são os produtos que mais vendem, direciona e tenta enquadrar o consumidor nesse perfil, numa segmentação mais ou menos manual. Agora a gente está vendo que os modelos automatizados estão indo melhor, estão crescendo, mas eu tenho certeza que essa curva de aprendizado vai acelerar muito daqui para frente. E acho que é de fato uma ansiedade, né? A gente tem conversado com muito cliente, o cara sempre tem, às vezes, o dono ali, ou um diretor e tal, o cara tá numa roda de negócio, numa roda de amigos, que o cara, não, eu tô usando IA, eu tô usando, e começa aquela ansiedade por, cara, a gente tem que ter também. E às vezes é muito separar o que é hype efetivamente ou o que do real eu tô resolvendo com a adoção de IA, com a adoção de automação, enfim, mas eu acho que isso no varejo é muito rápido, né? Quem sai na frente ali, você acaba tendo diferenciais competitivos, eu acho que isso, de certa forma, te impacta também no custo. Então, a gente está falando de CAC LTV aqui, o custo que aumentou de propaganda e afins, então quando você consegue usar a tecnologia a seu favor, você tende a reduzir custo e, obviamente, gerar diferencial competitivo para o cliente. Mas a hiperpersonalização, e acho que no caso do vinho, é um negócio absurdo, né? Porque às vezes você pega pessoas com o mesmo perfil, um tem menos horas de voo de vinho, o outro tem mais, e às vezes a mesma garrafa ali, que é uma garrafa genuinamente boa, um cara gosta muito, e fala, cara, isso aqui é horrível. Então, a gente teve um exemplo disso ontem, né? Sacaneando da garrafa de vinho que a gente estava tomando. Mas é um negócio que, de fato, muda muito, né? E faz muita diferença. E no caso lá do grupo, acho que varejo de vocês, né? A parte de veículos, tem alguma outra divisão, Jank, que de fato IA e tecnologia, enfim, tem impulsionado o negócio efetivamente, mexido o ponteiro? Sim. A gente já faz uso de IA. Eu terminei minha especialização nessa área em 2004. Defendi a tese em 2004. E eu descobri, alguns anos depois, que já não valia quase nada mais. 20% do que eu tinha estudado, você aproveita. Então, assim, evolui muito rápido a área. A gente teve a felicidade de conseguir contratar para o nosso time o Thiago Couto, que tomou conta dessa área de dados IA na Via Varejo durante bastante tempo. E ele tinha lá 48 profissionais que se reportavam a ele. E eu aprendi muito com ele, tenho aprendido muito. Ele já era muito respeitado pelo pessoal da Databricks e tal. A gente veio aprendendo. Agora, IA mesmo na empresa a gente usa desde 2008. Agora, 2008. Machine Learning, ou seja, nós estamos falando de um algoritmo que faz otimização. Então, a IA, às vezes o pessoal confunde muito o que é IA, vira um termo, né? Vamos falar mais como... associa mais a generativa, né? O pessoal usa muito, faz análise de LLM, ChatGPT. Usar IA é fácil. Exato. Produzir negócios através de IA tem um grau de sofisticação maior, que é isso que a gente está experimentando. Fato. Tá? Então, os negócios estão experimentando isso. Então, a gente vem experimentando o uso de IA específico desde 2008. Foi a primeira, né? Então, assim, a gente já tinha 14 mil viagens por mês na época, hoje são mais de 20 mil, 22 mil viagens mês. Então, você está fazendo 1000 embarques por dia. E a gente filmava todas as viagens. O algoritmo assistia todas as viagens e picotava o que era algo que a gente achava suspeito, de segurança, por exemplo. Isso já tem muitos anos que isso acontece. Muitos anos. Agora, hoje o desafio é diferente. Hoje o desafio é você pegar
142 concessionárias e fazer o atendimento via WhatsApp ficar humanizado. Aí você está usando uma LLM que ela, por natureza, é probabilística. Ou seja, não é determinística. Então, pode dar uma resposta errada? Pode. Não é que pode, ela Vai dar. Isso é fato. Em até 5% das vezes ela vai dar a resposta. Então, eu tenho hoje algo que está no ar. Se você colocar lá, Vitória Motors BioID, o íconezinho do WhatsApp, você vai clicar lá, vai cair no WhatsApp, quem está te atendendo é uma IA. Ela vai falar com você. Você está querendo falar de que carro? Né? Bom dia, boa tarde. E daqui a pouco são 10 agentes falando entre si. Um é responsável por manter você engajado na conversa, o outro para descobrir o que é o próximo passo, o outro para saber tabela de preço e condições comerciais, o outro para saber se a concessionária está aberta no dia que você quer ir lá. Então, são 10 agentes. Tá? A gente pegou isso, testou, fizemos um teste pequenininho, foi sensacional. Abrimos para tudo, 22 mil leads, um desastre. Volta, pequenininho de novo. E começa a ver aonde que esse negócio deu errado. Porque... num dado momento, o cliente vira e fala assim, olha, pô, mas esse carro elétrico tá caro. E a IA tenta responder e ela tenta, e num dado momento, entendi o que você quer. Você quer uma bicicleta elétrica. Fato, são casos. Fato. Não, mas não é para falar. Mas é assim que é a LLM. Ela é heurística, ela é probabilística. Então ela vai tentar te dar uma resposta. Você não tem dinheiro para carro elétrico, comprar uma bicicleta. Não tem dinheiro, não tem. Carro não cabe, né? Segue o link aqui da loja de bicicleta elétrica. Então, assim... Aí vende o lead para a loja de bicicleta. Aí vende o lead para a loja de bicicleta. Você faz outro business. Então, nós estamos nesse aprendizado também. E a gente tem descoberto e tem visitado muita empresa. Semana que vem eu vou estar em BH aprendendo com o pessoal da MRV. Que legal. Estão usando lá e tal. Então, assim, a gente calça a sandália da humildade o tempo inteiro para descobrir que está todo mundo passando essa perrengue que a gente está passando. Então, o Thiago é um cara muito bem formado. A gente tem gente muito bem formada no time. Entretanto, não é trivial. Não é. Mas, cara, é curioso você falar disso, porque das alucinações, né? Eu tenho usado muito IA para coisas relacionadas à publicidade, a criar campanhas na minha equipe. Então, eu sou muito envolvido com essa parte de marketing lá do time, então eu criei um GPT específico para isso. E aí, ontem, eu tive uma reunião com o meu time para poder falar da convenção de vendas que a gente vai fazer, qual é o tema da convenção e o key visual da convenção. E aí eles apresentaram alguma coisa, eu falei, vou testar aqui na IA. E comecei a colocar lá, eles começaram a fazer. Em certo momento eu falei, não, faz um key visual com um fundo assim, com umas setas e tal. E aí ele trouxe a imagem de um cara no campo. Você vê, assim, o Gemini e o GPT ainda alucinam nesse nível. Então, os nossos modelos também vão errar. Então, acho que o importante é exaurir o teste o máximo possível para você ir acertando. Então, legal você falar disso, né? Que vocês testaram pequeno, quando expandiu, viram o problema e voltaram atrás. A gente está muito entusiasmado com esse negócio de vendas por WhatsApp, cara, porque com linguagem natural, que é o mais próximo possível do humano, e com recomendação, cara, acho que a compra através de mensagem, através de voz, vai se tornar uma realidade. Aí os aplicativos tendem a ser menos importantes do que eles são hoje, porque você tem uma facilidade muito maior de comprar através de texto, através de imagem, através de uma linguagem... Áudio, né? Tem uma galera do áudio, tem gente que odeia áudio. Então... Como se você estivesse falando com um vendedor mesmo. Então, sim, acho que é muito aprendizado, mas é transformador pensar onde isso pode nos levar. Cara, e é legal, assim, as possibilidades que a gente tem, principalmente quando a gente olha para o perfil do cliente, né? Qual o perfil do cliente? Aí a gente estava, ontem mesmo, estava eu e o Giuseppe aqui debatendo sobre, por exemplo, um perfil de um cliente de uma loja, sei lá, de material de construção ou de material de pintura, por exemplo. Cara, o pedreiro começa na obra 7 horas da manhã, aí a loja geralmente abre às 9. E para quem faz obra sabe que dificilmente bate a quantidade, né? Você sempre para a obra porque faltou material. E aí, às vezes, o cara tem que esperar e a loja não consegue entregar na hora, só consegue entregar no final do dia, o pintor, o pedreiro está esperando. Então, quando você começa a ter essas possibilidades, cara, eu já vou avisar para a IA da loja. 10 horas da noite, que eu preciso de uma lata de tinta amanhã, tal hora, e que eu consigo facilitar uma logística, né, de entrega, essas micro entregas.
eu consigo flexibilizar, e às vezes o cara que está demandando da obra não tem tempo para ficar acompanhando isso, às vezes mora longe, fica aquela confusão, você consegue talvez ter um avanço significativo na venda, minimamente porque você entendeu o perfil de consumo do seu cliente. Então, essas personalizações, acho que elas otimizam muito e, de fato, mexe o ponteiro, porque acho que, por mais que exista uma ansiedade em inovar, né, cara, eu preciso ter IA em alguma coisa, acho que a maior frustração de todo mundo é essa. Eu tento, não deu certo, e eu gastei um caminhão de dinheiro, e você às vezes não consegue mensurar, e começa a vir pressão porque está gastando demais, mas eu acho que tem muito, talvez, a necessidade. Que problema que eu quero resolver? Qual que é a dor efetiva do negócio que talvez uma IA poderia resolver? Que seja para melhorar alguma coisa, né? Otimizar, a gente sempre fala muito isso de alguns pilares. Quero gerar receita nova, eu quero otimizar algum problema ou preciso reduzir algum custo. Então, acho que precisa ter muito claro isso, né? Eu tenho uma massificação de venda. Eu vou ter um canal de atendimento que eu vou conseguir gerar melhor sinergia e experiência do cliente. Se fala muito experiência. Então, acho que é um caminho que vai ser cada vez mais frequente, mas acho que tem que errar rápido para poder corrigir e começar de novo, né? Acho que cara, tem muita clareza assim dos testes que você está fazendo, qual que é o indicador de sucesso daquele negócio naquela etapa que você está fazendo, entendeu? Então, e você conseguir fazer uma gestão eficiente, um acompanhamento eficiente disso. Não desenvolver por desenvolver Exato. pelo hype, né? Pelo hype, entendeu? Acho que esse é um tema. E a gente tem cases legais também, por exemplo, na nossa... A gente contratou uma empresa que a gente está trabalhando com IA para poder fazer o atendimento. A gente desenvolveu em várias etapas. Acho que o principal motivo de atendimento hoje no nosso call center é logística. A gente atendia prioritariamente pelo nosso aplicativo. E aí, quando a gente entrou com linguagem natural, a gente passou para o WhatsApp. E a gente viu que rapidamente, assim, 90% dos nossos atendimentos já são em WhatsApp. Então, cara, você está dentro da ferramenta que o cliente usa, faz muita diferença. O problema do atendimento no aplicativo que a gente tinha era inatividade, porque o cliente entrava lá no aplicativo, começava a conversar com o humano, Borboleta e aí, de passar. repente, o cara sai porque chegou uma mensagem, ou ele vai ver alguma outra coisa no celular, e aí o atendente está lá respondendo, a mensagem cai dentro do aplicativo, mas Ninguém o cliente não vê. Então, tinha um índice de inatividade muito grande, e que a gente vê que no WhatsApp hoje a inatividade é abaixo de 10%. Então, como a gente está dentro do próprio canal de contato do cara, a gente vê que a relação do cara é muito melhor. E no tema de logística, que foi o primeiro que a gente endereçou, 80% dos atendimentos já são totalmente por robôs. Então, a gente não precisa transferir para um humano para poder fazer algum tipo de interação com o cliente. A gente ainda acha que tem coisa para evoluir, mas assim, essa parte de atendimento é onde a gente está vendo que está andando mais rápido, pelo menos do nosso lado. Fazendo mais sentido, né? Para vocês lá também, Jean, que está mais ou menos nessa linha? É, bem parecido. Nosso desafio lá, a gente quer converter melhor do que o humano. Então, assim, quando você vê, tá comparado com o humano, né? Um mês, primeiro mês, segundo mês. Opa, agora tá convertendo igual um humano. Opa, às vezes converte um pouco mais, às vezes converte um pouco menos, vamos entender o que está acontecendo. Opa, tem um passivo jurídico aqui. E o Brasil é o país do passivo jurídico. Então você não pode dar o preço de um veículo errado, porque fica cara essa conta. Fica. Né? Então você parece simples. Não, mas quantos veículos você tem? Realmente, você tem Dolphin Mini, Dolphin Plus, Song Pro, Song Plus, Song Premium. Song Premium. Você tem... Aí você começa... não é tão pouco, não. Tem BYD Seal, agora tem o Sea-Lion, aí você tem o TAM, aí você tem o Yuan, aí você tem... Ah, tá, mas... Aí você tem as condições comerciais. Você tem a condição comercial que é para aquele BYD, para PCD, cor branca. Uhum. É a mesma coisa para outra cor. Aí é um problema de análise combinatorial. Aí você mistura isso com LLM. Nossa. No Brasil, onde a pessoa tá doida para você responder um negócio errado, ela dá um print e fala, ó, falou que o carro ia custar o preço de uma bicicleta elétrica, porque aqui, ó, você linkou uma coisa com a outra. Então, esse é um desafio grande. Você tenta explicar isso, por exemplo, para um americano, assim, não, isso é um problema simples de análise combinatorial. Não, mas no Brasil tem outras coisas que você tem que considerar. Então, é aí que reside parte do desafio do negócio. Você pegar um negócio que normalmente deveria ser probabilístico, porque e tentar transformar aquilo em determinístico. Você tem que dar sempre essa resposta e nunca será. Nunca será. Então, assim, a antítese disso é você usar um robô que não tem nada de IA, uma URA,
para essa lista de carros, escolha seu carro, carro número 2. Só que não é isso que o cliente quer. O cliente quer falar com a IAzinha legal. E ele pergunta. Ele está exigente na experiência, né? Tá. E ele quer testar o tempo E inteiro ele também. testa o tempo todo. Ele fala assim, mas você compara esse carro com o carro da outra marca, traz uma tabela para mim, aí você tem que ter um guarda-reio. Não, eu não posso fazer isso. Mas eu posso. Aí você tem que também... Então, você está dizendo tanto o que a IA precisa fazer e o que ela não pode fazer, que a gestão disso é um desafio. Fato. Então, a gente está entendendo, olha, para cada agente de IA numa tecnologia multi-agente, você tem que associar um humano. E vai ser a babá desse agente. Que a IA, a gente está descobrindo o seguinte, você misturou determinística com probabilística, você tem que ter uma babá, porque a IA é um bebezinho é um neném de 6 anos com QI de 200. Ótima analogia. A combinação exatamente. desse negócio é bombástica, você está entendendo? Então, assim, mas é uma criança de 6 anos. Fato. É legal você falar desse negócio de ter uma babá, porque ontem eu estava conversando com o Fábio aqui, e a Teleperformance é um dos clientes de vocês, né? Exato. E aí ele falando que parece que a Teleperformance, para quem não sabe, é um BPO de atendimento, né? Ele está falando que um dos maiores clientes da Teleperformance são agentes, são pessoas para poder fazer a validação dos posts do Instagram. Sim. Porque a IA tenta validar, identifica se tem um erro, se não tem, e precisa transmitir para um humano para poder Quando avaliar. consegue, Então, alguém tem que avaliar. assim, de certa forma, quando a gente tiver que até a Meta, que é uma empresa que tem uma capacidade de investimento, desenvolvimento de tecnologia evoluída assim, ainda tem um fator humano grande por trás, é contraintuitivo, mas dá um certo conforto de que a gente também Tá no caminho está certo, no caminho né? de fazer uma coisa assim. Então, eu acho que nesse ambiente é muito importante ter essa troca entre empresas, entre profissionais, para poder saber. Na verdade, é que está todo mundo tentando descobrir esse negócio de IA um pouco melhor, né? Então, essa troca de experiência para saber quem que está indo bem, quem que está indo mal, conhecer fornecedores diferentes, acho que é muito importante para você começar a evoluir um pouco melhor. E ter governança, acho que também. Exato. Você criar um modelo de governança importante, bem estruturado, acho que é muito chave. E é o maior desafio, né? Porque ao mesmo tempo que o negócio exige velocidade, inovação, a gente quer o tempo inteiro testar e fazer dar certo, a gente tem que pensar muito na governança, principalmente quando a gente trata de dados de cliente, dados de pessoas, né? Então acho que também é um outro desafio. E é um tema para um outro podcast esse aí, hein? Esse aí também tem história para contar. Dá. Segurança de dados Essa daí é o próximo, acho que é o próximo, não, é um dos grandes desafios que a gente tem de fato permitir as coisas funcionarem, mas ao mesmo tempo de uma forma controlada. Senhores, a gente está caminhando para o nosso final aqui. Primeiro eu queria agradecer vocês pelo tempo, pela participação, por estar aqui. Acho que eu fui assertivo em falar que talvez seja um dos melhores episódios que a gente teve até hoje. Então, alto nível, assim, obrigado mesmo pela dinâmica. Eu agradeço. Queria pedir uma última mensagem, né? Acho que vocês estão em empresas que historicamente são inovadoras e vocês estão à frente dessas grandes inovações, né? Tem sido peças fundamentais nessas inovações. E aí tem muita gente que às vezes está ouvindo a gente, que às vezes está no modelo mais tradicional. Queria que vocês deixassem uma mensagem, um conselho, né? Ou algo que funcionou para vocês, para quem for, cara, eu não sei para onde eu começo, onde eu estou perdido aqui, e deixar essa mensagem para ajudar quem está ouvindo a gente ali, para que caminho, onde eu vou, como é que eu faço, ou o que o grupo fez que deu certo, ou o que não fazer, acho que é importante também. Queria começar com você, Jank. Então, acho que se você é o dono da empresa, é importante você patrocinar esse negócio. Se você é o CEO da empresa, é imprescindível que você seja o maior inovador da empresa. A maior mentalidade de inovação da empresa. Senão você não faz inovação que mexe o ponteiro do negócio. Então a gente tem um grande conforto na empresa que a gente tem 3 CEOs que pensam nisso, dessa forma, tem essa mentalidade, e uma família que é um negócio tradicional, mas que é inovador. Então, se você está nessa categoria de empresa, aí agora é a capacidade de execução. Basicamente é testa, erra rápido e aquele ciclo que a gente já conhece, que é o ciclo, né, virtuoso aí da inovação. Agora, se você é uma empresa que você não tem o acionista, o dono, inovador, e o CEO não é inovador, minha sugestão é muda de empresa. Troca de empresa, né? Porque é muito difícil. Trocar lâmpada... Você vai trocar uma lâmpada, hoje já não é mais igual antigamente, mas eu tenho 54 anos. Eu troquei muita lâmpada. Aí você sobe numa escada, perigoso. Muita gente morre subindo a escada.
É um negócio simples, mas você tem que... Aí quando você vai desenroscar, você olha para cima, você começa a dar dor no pescoço, dor no braço, porque não é uma posição normal. Sim. E a desgramada lá tá emperrada. Nunca vi uma coisa para emperrar igual lâmpada velha. Verdade. E ela emperra. Quando você gira o bucal junto. Era para ser uma coisa simples, mas não é. Para fazer força de baixo para cima numa coisa mais velha e emperrada, Fato. é muito mais complicado. Hoje você chega, abriu ali, colocou um LED. Então, essa é a mentalidade inovadora. Então, se Legal. o dono da empresa tem a mentalidade de LED, é top. Vai junto. Você está na empresa e vai junto. Se o dono da empresa e o CEO eles não têm essa mentalidade da lâmpada de bucal, dá até para trocar, mas olha, toma choque, cai da escada, é ruim. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, Não, acho que é a foi- dica que eu dou. Pô, perfeito, você falou, gente, porque lembrou que eu tive num evento que tinha um cara do Google falando, e aí ele exatamente falando sobre IA e quem que tem que ser o patrocinador de IA dentro da empresa. E aí ele falando, cara, não dá para ser o CTO ou você designar um C-level para ser o patrocinador de IA. Tem que ser o CEO da companhia ou tem que ser o dono da companhia, porque é tão transformador que precisa vir de um cara que tem realmente poder de decisão para poder patrocinar essa inovação. Então, acho que foi perfeito o que você falou. Inovação é uma coisa que tem que vir da mentalidade dos donos, do acionista, do presidente da empresa, alguém que consiga realmente incentivar e colocar o time para poder pensar nessa mesma lógica. E, cara, e uma outra coisa que para mim funciona muito assim é a troca com o network, entendeu? É você conversar com pessoas, conversar com outras empresas. Então, assim, se você está muito focado dentro da operação da sua própria empresa, você precisa criar um tempo para poder Fato. ir para fora. Às vezes você vai para evento que é uma merda, que não te agrega em nada, que pô, você assiste 2, 3 palestras lá de 3 horas e não serve para nada, mas faz parte disso, porque eventualmente você conhece um cara, você tem uma conversa com ele e ele te fala que está trabalhando com um fornecedor X e que pode te dar uma luz, entendeu? Então, às vezes parece meio perda de tempo você investir um pouco no network assim, mas, cara, às vezes pode te dar uma luz grande, faz diferença. Eu até pego esse gancho para corroborar um pouco que é assim, para a gente, os melhores cases que a gente tem feito aqui dentro, com automação e IA, nasceram de conversas com o cliente. Falei, cara, o que vocês estão fazendo aí? Às vezes o cara conta um case que talvez não tenha nada a ver com o que eu faço, mas aquilo ali me gera uma luz ali, um insight para, pô, isso aqui dá para a gente aplicar dessa forma. Então, de fato, converse, é hora do café, chama o cara para tomar um café, leva o cara para almoçar, me conta aí o que você está fazendo, eu estou fazendo isso, porque essas trocas, acho que elas são muito mais ricas do que, eu quero aprender IA, vou aqui aprender LLM, cara, vou aprender engenharia de prompt. Vai ouvir o que o cara está fazendo, e aí a capacidade de execução, que eu acho que, de fato, sonhar é legal, mas quando você consegue executar e que, de fato, gera valor e mexe o ponteiro, aí muda a dinâmica inteirinha, né? Exato. Então, esses testes, esse network, eu acho que faz muito sentido, assim, acho que faz muito sentido. E os executivos estarem abertos para poder falar também abertamente o que eles estão fazendo, porque também tem muita gente que fala, não vou falar o que eu estou fazendo, que vai abrir um pouco o meu segredo e tal, mas, cara, isso o que importa é a capacidade de execução, na verdade, não a ideia que você tem. Então, acho que você contar o que você está fazendo só agrega para as pessoas melhorarem, criar um ambiente mais produtivo. Eu acho que para dar uma última contribuição aqui, eu fiquei muito à vontade, porque a gente, por exemplo, fala dos insucessos. Estou tentando e não estou conseguindo. Estou desde abril, estabelecemos um comitê. Isso eu vejo que falta muito, às vezes, no pessoal que quer mexer com inovação. Verdade. É contar só o rótulo do vinho bonito que tomou, mas não conta os tombos, não tem? É verdade. Fato. Então, acho que essa mentalidade de calçar as sandálias da humildade para ir visitar, ver quem está fazendo melhor, quem está fazendo... E contar quando você for perguntado do que não está funcionando bem. E acho que essa mentalidade, aonde você vê um núcleo de inovação que prosperou, você vê essa mentalidade. Abertura para falar do que está funcionando e do que não está, que não deu, porque é isso que gera aprendizado. Verdade. Né? E a sandália da humildade para ir lá conhecer quem está fazendo melhor do que você. Claro. Eu já saí daqui querendo ir lá para conhecer algumas... Eu não tenho um comitê de IA. Como é que funciona esse negócio lá? O que está gerando de benefício? Então, acho que são... Essas trocas, cara, acho que é o que mais enriquece de fato. Assim, a gente participa muito de evento, né? Vai em evento, é muito bom. Agora você falou, tem uns que não servem para nada. Mas às vezes o cara apresenta um case que ele te acerta de um jeito tão absurdo assim. Fala, cara, como é que eu não pensei nisso? E às vezes eu ouvi uma vez que o óbvio para alguns, às vezes é a mudança de vida de outros, né? Então, às vezes o cara tá apresentando, fala, cara, isso aqui faz parte do meu dia a dia. Eu falo, cara, isso aqui muda a dinâmica do meu negócio inteiro.
Então, acho que, de fato, essas trocas são muito enriquecedoras e que, de fato, ajuda. E errar rápido, testar e poder ter usar a sandália da humildade e falar, isso aqui deu errado, vamos corrigir, mas a gente aprendeu isso. O que a gente aprendeu com os erros também, que acho que é legal. Senhores, de novo, muito obrigado. Queria agradecer demais pelo tempo. Mais uma vez, acho que foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve. Então, um bate-papo sobre inovação, sobre tecnologia, sobre comércio, sobre perfil do consumidor. Então, obrigado mais uma vez. Tá? Queria, de fato, agradecer a vocês pela presença, por estar disponibilizando o tempo para estar conversando com a gente aqui. E para vocês que estão nos acompanhando, chegamos ao final de mais um episódio. Continue nos acompanhando, siga lá nas redes sociais. A gente está disponível nos principais canais, YouTube, Spotify. Comenta, compartilha. Se gostou de algum conteúdo, fala lá pra gente. Se não gostou, também fala o que vocês não estão gostando. E principalmente o que vocês querem ver aqui. Muito obrigado e até a próxima.